E aí galera, eu sou o Juliano Maisano, estamos aqui com mais um BetBox Tips e vamos com dicas para essa quinta-feira. Pois é, olha só, temos eliminatórias para a Copa do Mundo, né? Você viu que essa semana tá devagar porque data FIFA aí em várias partes do mundo e temos as eliminatórias asiáticas. Jogão, nós já vamos direto aqui para a tela, Japão e Coreia, né? Na verdade tem vários jogos, mas nós vamos no mais interessante, Japão e Coreia, tá? Eu vou clicar aqui, você vê que o Japão é muito favorito para ganhar, né? Aliás, extremamente favorito para ganhar. Eles são o primeiro colocados e a Coreia o segundo colocados, né? Bom, você está vendo aí as odds muito favoritas para o Japão, mas vale lembrar que dos últimos 8 jogos entre esses dois times, 7 terminaram com uma diferença de um gol apenas. Então, nenhum deles foi tão fácil assim. Então, a nossa dica vai ser de poucos gols. Por quê? Os últimos 15 jogos tiveram 3 ou menos gols. Então nós vamos aqui para o handicap asiático de gols. E olha aqui, ó, abaixo de 3,5 tá pagando 1,80. Pois é, as casas de apostas colocando as odds bem altas, mas nos últimos 15 jogos não teve mais que 3 gols. Então essa é a nossa dica, abaixo de 3,5 gols na partida entre Japão e Coreia. Bom, e daí a gente vai para um amistoso internacional, né? Eu já vou colocar aqui, temos vários amistosos. Nós vamos de Portugal e Suécia, tá bom? Portugal ganhou os últimos 10 jogos, né? Dos últimos 10 jogos, 10 vitórias. Um time muito forte, um dos melhores do mundo aí. E a Suécia, desde que o Ibrahimovic se aposentou, não vem performando direito, né? Não tá sendo bem aí nos jogos internacionais, nas Copas Europeias. Então a gente acredita numa vitória de Portugal. Lembrando que Portugal venceu a Suécia nas últimas 2 partidas, tá bom? Tá pagando 1,40, você vai achar aí 1,45, 1,50, vale a pena fazer uma combinada ou ir simples aí nessa aposta de Portugal. E aí a gente vem para o Brasil, Série A do Brasileirão Feminino, temos jogos muito bons, olha só, a gente já falou de alguns, né? E agora a gente vai para o Corinthians e América, olha só, Corinthians bem favorito, você vê que tá 1,12 e a nossa dica ainda não abriu, tá bom? A nossa dica não abriu, você vê que tem poucas opções aqui, mas eu vou dar a dica para vocês mesmo assim. Como o Corinthians é muito favorito, a gente vai naquela dica intervalo / final do jogo, ou seja, Corinthians half time, full time. Corinthians precisa ganhar no primeiro tempo e terminar a partida vencendo, tá bom? A gente acha que vale a pena essa aposta. Se você não quiser ir nessa aposta, vai no handicap -1 pro Corinthians, tá bom? Corinthians -1, ou seja, o Corinthians precisa ganhar de 2 gols de diferença. Aí não importa se é no primeiro tempo, se é no segundo tempo, desde que ganhe por 2 gols de diferença. No caso que só ganhe por 1, a gente recebe o dinheiro de volta, então também é uma boa opção. Então a gente vai para o voleibol brasileiro, Superliga Masculina, a gente tem o Monte Carmelo contra a PAN Blumenau. Pois é, Monte Carmelo contra o APAM Blumenau. Olha só, eu vou clicar aqui no jogo e vou falar, eu já falei semana passada, o Monte Carmelo já está rebaixado, né? E uma posição acima está o Blumenau, ou seja, os dois times aí da parte de baixo da tabela não estão mais com muitas motivações para a temporada, mas o Blumenau está melhor, né? Começou muito mal essa Superliga, mas das últimas 5 partidas ganhou 3 e as 2 que perdeu foi com um placar bem apertado. Então a gente acha que o Blumenau, mesmo jogando fora de casa, é favorito para uma vitória. As odds não estão ruins, você vê que está na casa do 1,60, aqui está 1,57, mas você vai achar na casa de 1,60 para vitória do Blumenau. Vale lembrar que essa é uma dica arriscada, tá? Por conta que os dois times não tem como chegar nos playoffs mais, já tem um rebaixado, então assim, é uma dica arriscada, mas odds interessantes na casa de 1,60, então vitória do Blumenau. E aí a gente continua na Superliga, a gente tem o Joinville e o Suzano, tá bom? Recebendo o Suzano lá no ginásio do Sesc Joinville. O Joinville é o 6º colocado, ou seja, está muito próximo aí de ficar entre os 8 para os playoffs. Já o Suzano está na 9ª posição, ou seja, estão ainda querendo brigar para entrar nessa fase final aí da Superliga. O Suzano é time melhor, era para estar melhor colocado, mas sofreu com muitas lesões aí nessa temporada, tá bom? A gente tá vendo aí umas imagens, a tendência de um jogo equilibrado, ainda mais agora que o Suzano está com todos os jogadores para entrar em quadra, porque eles tiveram problemas aí com lesões. Então nós vamos de 2 dicas. A primeira é que não vai ser um jogo fácil para ninguém, então é um jogo de muitos sets. Então eu vou abaixar aqui, olha, você vê aqui, ó,
total de sets, acima de 3,5 sets, pagando 1,45, 1,50, você fica sempre esperto porque é uma partida que não pode ser 3-0, né? Se for 3-1 ou 3-2, a gente já ganha essa aposta, vale a pena porque os dois times estão na disputa. E aí a gente vai para outra dica, que essa é mais arriscada, gente, que é um handicap de mais 1,5 sets pro Suzano, tá vendo? A equipe 2 aqui, handicap de mais 1,5, você vê que tá na casa do 1,90, tá bom? Tá 1,88, pode chegar em 1,90, ou seja, o Suzano precisa ganhar de 2 sets de diferença, ou seja, precisa ser 3-0 ou 3-1. Essa dica é mais arriscada, tá bom? Mesmo assim a gente deixa ela para vocês. E aí a gente chega no outro jogo da Superliga que acontece lá no Mineirinho, né? Minas contra SESI, né? Esse jogo de times que estão bem melhores colocados. Você vê, o Minas é o 5º colocado e o SESI o 4º colocado. Então, os dois times vão para os playoffs provavelmente, né? E o Minas está oscilando muito nessa temporada, podem fazer muito mais do que estão conseguindo. Já o SESI tem jovens jogadores como o oposto Darlan e o ponteiro Lucas Bergman. É difícil dizer aqui quem vai ganhar, é arriscada a aposta na vitória, por isso que a gente também vai dizer que é um jogo equilibrado e a gente vai na mesma dica que é aquela acima de 3 sets e meio, tá aqui embaixo, total de sets acima de 3,5, pagando em torno de 1,40. Você vê que é bem mais provável que seja aí 3-1, 3-2 para uma das equipes, não vai ser 3-0 para ninguém. Mas é uma boa aposta para você combinar numa dupla aí com outra aposta bem provável. Aí a outra dica é no total de pontos da partida, essa também é mais arriscada, tá? Não recomendo, mas se a sua casa de apostas não tiver o total de sets, você pode ir no total acima de 179 pontos e meio, tá? Aqui tá quebrando a linha, mas é 179 pontos e meio, ou seja, precisa ter 180 pontos na partida juntando todos os sets dos dois times, tá? Tá na casa do 1,70, mas é uma aposta mais arriscada. Se você preferir, vai no total de sets acima de 3,5. E aí para fechar, a gente segue no vôlei, mas vamos para Champions League do vôlei, né? A Liga dos Campeões do vôlei. Então, o Lubi Civitanova contra o Trentino. A gente vai dar uma dica principal que é a mesma, acima de 3 sets e meio no jogo. Essa dica é muito boa sempre no vôlei, né? Olha só. Total de sets acima de 3,5, tá pagando 1,40. Então sempre vale a pena aí você ir nesse acima de 3 sets e meio, principalmente nessas partidas de alto nível aí que dificilmente vai ser 3-0 para alguém, tá? A outra dica, essa é mais arriscada, é vitória do Trentino. Você vê que paga 1,67 na casa do 1,70. O Trentino é visitante aqui, mas é melhor equipe, tá bom? Qual que é a situação? É o segundo jogo das semifinais, né? O torneio de clubes mais forte do mundo, essa Champions League. Os dois times italianos têm muita rivalidade. O Trentino venceu o primeiro jogo em casa por 3-1. Então, a gente acredita que o Trentino pode ganhar de novo, mas fora de casa não é a mesma coisa, né? O Lubi precisa vencer essa partida para levar o jogo para o super tie break, que seria um set de 15 pontos que vai decidir quem que avança para a final. Essas duas equipes estão entre as mais fortes do mundo e a expectativa é de um jogo difícil. Bom, com isso a gente se despede.